Bem-vindos, estamos no Break-Even Point, programa que hoje vai olhar para a recente decisão tomada pela instituição financeira internacional, no caso, o Gabinete de Ação Financeira, que decidiu então retirar Moçambique da lista cinzenta após 3 anos de bloqueio no acesso aos mercados financeiros internacionais. Este é um reconhecimento, então, após, dizia, 3 anos sob vigilância reforçada, uma decisão que reconhece progressos feitos no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Neste caso, vamos então olhar para várias perspectivas que incluem, no caso, o que é que na prática muda com esta saída de Moçambique e que benefícios reais o país pode esperar, e também os desafios que permanecem no contexto de observância, contínua observância das imposições impostas, das imposições, dizia, neste caso, colocadas como principais recomendações que Moçambique deverá continuar a observar para não voltar a cair nesta situação. E como é habitual, aqui comigo e de forma virtual, está Luís Canhemba, que nos fala a partir da Vila de Songo. Doutor, é bem-vindo ao programa, então, queria saber de si, para dar pontapé de saída a esta conversa sobre o que é que significa na prática a saída de Moçambique da lista cinzenta do Gabinete de Ação Financeira Internacional. Muito boa noite a todos, especialmente a si, Dr. Nildo. Efetivamente, a saída da lista cinzenta irá representar o restabelecimento da confiança internacional no nosso país, né? E também uma nota de apreço ao trabalho institucional feito basicamente tanto pelo nosso GFIM, que é o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, o nosso Ministério Público, também o Banco de Moçambique. Eu acho que esta é das coisas mais das notícias, neste caso, boas dos últimos tempos, não é? Lembro-me aqui que Moçambique foi incluído na lista cinzenta em 2021 e as consequências foram aquelas que todos nós passamos, não é? Portanto, sobretudo a descredibilização do país no contexto internacional, e nós como consumidores finais, tudo aquilo que nós passamos, nomeadamente em alguns momentos passamos por desconfiança, sobretudo como individuais, como consumidores finais. Mas porquê? Provavelmente há uma questão que deveria ser levantada e o Nildo levantou também entre linhas, de porquê que nós entramos nesta lista cinzenta em 2021. Bem, essencialmente foi por deficiências no sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Começamos a ouvir muito esta frase longa de 2001, quando entramos na lista cinzenta. Portanto, o Gabinete de Ação Financeira, o GFIM, identificou algumas falhas significativas no nosso país, no sistema financeiro, sobretudo, nomeadamente algumas falhas na supervisão financeira, nas limitações na capacidade de investigação, mas também coordenação de crimes, de investigação de crimes económicos e, sobretudo, lacunas legais que permitem que o nosso sistema bancário, o nosso sistema financeiro, também judicial, ligado à área financeira, permitissem algumas vulnerabilidades. Por que logo no princípio eu dei os parabéns a esta coordenação institucional do GFIM, do Ministério Público, do Banco de Moçambique, mas também da Unidade de Supervisão de Seguros e Valores Imobiliários, embora não se fale tanto. Porque a partir de 2021-22, eles começam a corrigir. Lembra-se do que foi em 2022,
portanto, que foi aprovada a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, a nova lei, neste caso, porque já havia uma de 2013 que tinha algumas lacunas. Então, esta lei e algumas decisões muito importantes, como, por exemplo, o maior controle de algumas transações financeiras suspeitas, a maior supervisão do Banco de Moçambique aos bancos comerciais. Lembra-se que há alguns bancos comerciais que, inclusivamente, o Banco de Moçambique, o Banco Central, teve que mandar supervisão para ir lá controlar algumas transações. Portanto, é isto, mais ou menos, com umas primeiras notas que nós temos por dizer. No fundo, o que queremos dizer é que havia insuficiências no nosso mercado financeiro e essas insuficiências facilitavam transações de origem duvidosa. É exatamente por isso que Moçambique entrou na lista cinzenta em 2021. Tendo sido superadas essas insuficiências e Moçambique sair da lista cinzenta, que impacto imediato isto pode ter no investimento estrangeiro e também no ambiente de negócios? O impacto é profundamente positivo. Repito, é profundamente positivo. Sabe, estar na lista cinzenta significa, para muitos investidores, que o país apresenta risco financeiro elevado. Então, é por isso que as transações internacionais tornam-se mais lentas, mais caras, mais complexas. Portanto, um indivíduo, não quero falar de empresas, um indivíduo como humilde vai para um país como Portugal, por exemplo, ou França, seja que país for, vai-se aperceber que às vezes não há ter sistema, que as transações são mais lentas, que são mais caras, sobretudo. Então, imagine para um investidor. Portanto, pode ser que este investidor desista do país. Aliás, nós assistimos também a algumas saídas de empresas do nosso país. Então, com a saída da lista, então Moçambique reduz este risco, né? E, sobretudo, aumenta a credibilidade externa e abre espaço para novos fluxos de investidores direto estrangeiro. Por exemplo, bancos correspondentes internacionais já começaram a reabrir linhas diretas de transação, neste caso com bancos moçambicanos, algo que estava limitado exatamente porque estávamos na lista cinzenta. Então, desde 2021, que alguns bancos não abriam linhas diretas de transação. Da mesma forma, instituições, por exemplo, como o BAD ou o Banco Islâmico de Desenvolvimento, eles já começaram a demonstrar interesse em ampliar financiamento nos setores de energia, transporte e agricultura. Portanto, tudo isto se traduz num maior acesso ao crédito, por um lado, mas, sobretudo, menores custos de compliance e maior atratividade para o setor privado. Portanto, é com profunda satisfação que nós recebemos esta informação. Espero que dinamize a nossa economia, que nos últimos tempos tem estado a mostrar sinais de vitalidade. Olhando ainda para essa questão de esforço que Moçambique teve que realizar, quais foram as reformas que terão sido determinantes para que Moçambique conseguisse sair desta lista? Já tínhamos falado de uma, que é a Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, de 2022. Esta que substitui a outra de 2013 e traz várias inovações. Queria destacar também a maior relevância do Banco de Moçambique. Vai-se lembrar que o Banco de Moçambique reforçou a sua função de supervisão. Esta reforma foi das mais significantes ou significativas, se preferir. E o BFIM, que é o nosso gabinete
de informação financeira, passou a desempenhar um papel central na recolha, na análise e na disseminação de informação financeira. Portanto, aquelas transações suspeitas, quem é que controlava as transações, de onde é que vinham, para que fins é que eram, essas foram levadas a cabo principalmente pelo nosso gabinete de informação financeira. Vai ver também, se aprofundar um bocadinho, que entre 2022 e 2024, o número de relatórios de operações suspeitas encaminhadas à Procuradoria, ao Ministério Público, aumentou em mais de 40%. Portanto, isto demonstra uma mudança real do comportamento institucional. Portanto, o país começou a criar mecanismos de cooperação interinstitucional, daquelas instituições que nós falamos antes, estamos a falar, além do Ministério Público, do Banco de Moçambique, a polícia e também os bancos comerciais. Isto permitiu uma maior eficiência na investigação de crimes econômicos. Vai reparar, por exemplo, que quando nós vamos ao banco e fazemos uma transação acima dos 250 mil meticais, eles perguntam qual é a finalidade. Aquilo não é à toa. Né? Há um vermelho que toca lá no fim e fazem as devidas investigações. Portanto, essas medidas foram fundamentais para demonstrar, portanto, ao Gabinete de Ação Financeira que Moçambique já tem um sistema funcional, sustentável, de prevenção e controle financeiro. Então foi isto que fez com que as coisas mudassem. Foi esta reforma toda como fez a questão, que nos tornou aceitáveis e saímos da lista cinzenta. Agora, é preciso que haja consistência, naturalmente, não é? Não vamos ouvir com agrado que Moçambique voltou à lista cinzenta por desleixo ou por negligência. Então é preciso que haja consistência, que aprimoremos estas reformas e se calhar melhoramos olhando para as práticas internacionais. Já lá iremos ver isso na próxima questão. Neste momento, gostava de saber esses progressos que o país registrou, que repercussão tem adiante seus parceiros internacionais e também de instituições financeiras multilaterais? Bem, aqui é uma espécie de país. Moçambique voltou. Não é? Se calhar seria um slogan interessante. Moçambique voltou no panorama do sistema financeiro internacional. Mas os nossos parceiros, naturalmente, que também há de ser uma informação interessante, o país volta a ser visto como um parceiro credível e alinhado com os padrões internacionais de transferência financeira. Portanto, é isto basicamente, né? Por exemplo, o GFIN, o nosso Gabinete de Informação Financeira, passa a ter participação ativa na rede de Ignomonf. O que é isto aqui? Ignomonf é aquela rede que liga unidades de informação financeira de mais de 150 países. Portanto, permite uma espécie de uma troca de investigações internacionais. Isto é bom, né, para o nosso país e é bom que a gente tenha isto, os nossos parceiros, mostre alguma consistência e credibilidade. Além disso, Moçambique reforça com alguns países em que há mais transações. Moçambique, nomeadamente o nosso país vizinho mais robusto do ponto de vista econômico, que é a África do Sul, mas também Portugal, em casos de branqueamento e corrupção fronteiriça. Isto é, estes dois países, esta é a informação que temos, passam a ter maior cooperação do ponto de vista da investigação, mas também do ponto de vista de captura de alguns infratores neste quesito. Tudo isto, o NILD projeta o país numa nova fase de credibilidade e influência, tanto na SADC, mas também instituições parceiras nossas, tradicionalmente parceiras, como o FMI,
o Banco Mundial, mas também a União Europeia e outras instituições. Então, é isto que nós pensamos em termos de parceiros internacionais. Algumas correntes de opinião, doutora, avaliam essas imposições do Gabinete de Ação Financeira Internacional em dois segmentos, sendo o primeiro referente àquilo que é, neste caso, digamos, a capacidade do país, então, ter todas essas formalidades postas para permitir a vigilância desses movimentos relacionados a crimes de branqueamento de capitais e também do financiamento do terrorismo. As mesmas vozes apresentam um segundo segmento que tem a ver com a efetividade. Nesta componente, efetividade, que desafios prevalecem para que o país não volte a cometer os mesmos erros e ser, neste caso, novamente integrado na lista cinzenta? Muito boa questão. Nós defendemos que o maior desafio é garantir continuidade e consistência. Aliás, foi isso que fomos dizendo ao longo do programa. Né? O país precisa de criar rotinas institucionais, não apenas campanha. Para isto que aconteceu agora, uma campanha que, felizmente, teve sucesso. Mas é preciso que isto se mantenha, é preciso que a gente mantenha a vigilância sobre os mais vulneráveis. E os setores mais vulneráveis, todos nós sabemos quais são. Né? Podemos enumerar aqui 3, por exemplo. O comércio fronteiriço, aquilo que acontece ali na fronteira de Ração Garcia, por exemplo, não é segredo para ninguém. Né? E outros setores, como por exemplo a mineração, né? Nós fomos ouvindo nesses últimos dias o que está acontecendo na mineração. Felizmente tomou-se algumas decisões, pelo menos operacionais e práticas. É preciso também que fiquemos vigilantes à construção civil. Quando a gente vai à capital moçambicana, vemos algumas coisas assim algo esquisitas. Mas, do meu ponto de vista, é essencial que se invista na formação técnica contínua, tanto nos bancos comerciais como para os magistrados. E é preciso que esta cultura de vigilância para casos de branqueamento e corrupção torne-se uma cultura, portanto, fique enraizado nestas instituições de controle da finança. Caso contrário, há sempre o risco de recaída. Porque o Garção Financeiro Internacional, ele está atento. Ele vai acompanhar os progressos, a consistência do nosso país. Não vamos cair na letargia, não vamos cair naquilo que às vezes a gente costuma assistir, tanto na negligência, saímos da lista cinzenta e ficamos por aí. A saída da lista cinzenta deve ser entendida não como um fim. Não sei se está a ver, né? Isto não é um fim de um processo, mas é um início, espero que seja o início de uma nova etapa de maturidade institucional. Isso significa que temos que continuar a garantir continuidade e consistência neste controle. Aqui lembra-me aquele slogan do antigamente, né? Unidade, trabalho e vigilância. Acho que vão se lembrar os mais velhos. Né? Portanto, a vigilância, essa tem que continuar e tem que ser uma cultura enraizada nas instituições de controle do sistema financeiro nacional. Obrigado, Sr. Doutor, e consideramos essas palavras notas finais da presente edição. E, caro telespectador, chegamos assim ao fim de mais um programa Break-Even Points e nós voltaremos a este espaço certamente daqui a uma semana. Até lá.